Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez. Grata por essa oportunidade, apesar da gente tremer um cadinho, né? Mas o Senhor é bom, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Já foi falado aqui que Deus ia começar a prensar a gente. E é dessa forma mesmo, né? Ele prensa para poder extrair da gente aquilo que a gente fica com receio de realmente deixar fluir. Mas é assim que o Senhor faz. Eu gostaria também de fazer mais uma oração, sentindo no meu coração, apesar do nosso pastor já ter orado de forma muito poderosa, mas eu quero orar também com os irmãos, amém? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, Senhor, nós te agradecemos por estar na tua casa. Senhor, nós dizemos que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Deus, que seria de nós se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, meu Deus. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, Deus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, iniquidades. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que, Senhor, deixamos, meu Deus, o Senhor e trocamos, Senhor, as coisas do Senhor por coisas, Senhor, que não têm tanta importância. Meu Deus, nós te agradecemos e te pedimos, fala conosco. Envia teu Espírito Santo, Pai, para nos ensinar, Pai, para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos ajudar a andar conforme a tua vontade, Deus. Conforme o teu caminho, Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ah, Deus, prepara nosso coração, Senhor. Não só hoje, mas, Senhor, todos os dias para a tua poderosa palavra. Tua palavra diz, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. E é verdade, meu Deus, se o Senhor não estiver, Pai, conosco nada podemos fazer. Então, Senhor, vem nos ajudar, meu Deus, na nossa fraqueza, para que teu poder, Senhor, ele possa, Pai, sobressair, Pai. Para que teu poder, Senhor, ele venha, meu Deus, a demonstrar a tua glória, Senhor, e que o mundo possa ver em nós, Pai, o brilho do Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é a nossa quinta aula, é Vida Cristã e a Palavra de Deus. Nós já aprendemos aqui sobre o que é a vida cristã, com o evangelista Gabriel. Aprendemos sobre a nova identidade em Cristo, com o nosso pastor. A vida cristã e o arrependimento com a pastora Michele. Vida de oração com a nossa irmã Karina. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a palavra de Deus. Um pouco porque é muito extenso, mas eu senti de trazer alguns tópicos, né, sobre a palavra do Senhor. Então, para a gente começar, eu gostaria de perguntar para os irmãos: o que é a palavra de Deus? Quando a gente pensa na palavra de Deus, o que vem primeiramente na nossa mente? O que a gente pensa? O que é a palavra de Deus? Alguém gostaria de responder? Ensinamentos, luz, uma bússola. Jô? A carta de Deus para nós. Eduardo? Diácono Eduardo. Lâmpada, pastor Ricardo. Revelação de Deus. Muito bem. Então, irmãos, eu trouxe aqui algumas definições de pastores e escritores renomados para agregar um pouco de valor, né, ao nosso ensinamento. E o primeiro que eu gostaria de citar aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é muito conceituado no nosso país. E, para ele, a palavra de Deus, como o pastor falou, é a revelação inspirada, infalível e suficiente para nos conduzir a uma vida santa e a salvação. Segundo ele, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. E por que será que o pastor Hernandes ele fala que a palavra de Deus ela é infalível? Infalível por quê? Alguém imagina por que ela é infalível? Porque ela é verdadeira, porque o propósito do Senhor não pode ser frustrado.
O Senhor não se frustra, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, a palavra do Senhor, ela é infalível, ela não falha. E ela é também inspirada por Deus, porque foi Deus quem inspirou homens para trazer, para revelar a sua palavra. E ela é suficiente. Por que a palavra de Deus ela é suficiente? Para nos conduzir à salvação e para a salvação, nossa salvação. O que vocês acham que a palavra é suficiente? Ela tem tudo o que nós precisamos. Algumas religiões, elas creem até na Bíblia, mas a Bíblia não é suficiente para elas. Por exemplo, é o caso de dos Mórmons. Eles creem na Bíblia, mas junto com a Bíblia eles têm outros livros, como o livro de Mórmon e outros livros. Mas para nós, evangélicos, cristãos evangélicos, a Bíblia é a nossa regra de fé. Ela é suficiente para nos conduzir no caminho da salvação e nos tornar perfeitos, como o Senhor quer que a gente se torne. Gostaria que abrisse em Jó 42, 2. Jó, depois de passar por todo aquele sofrimento e de verdadeiramente conhecer a Deus, ele vai dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, ou nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por isso a palavra do Senhor ela é infalível, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Atos dos Apóstolos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por isso ela é suficiente, porque ela revela Cristo. E Cristo é o nosso suficiente Salvador. Somente por Ele nós podemos ser salvos. Então a palavra do Senhor ela é suficiente para nos conduzir, porque ela traz os ensinamentos de Cristo, que é o nosso Salvador. Para o teólogo e escritor Wayne Grudem, a palavra de Deus é a palavra em forma escrita, registrada na Bíblia, e também o próprio Cristo como palavra viva. Para ele, a palavra de Deus pode ser dividida em 3 formas. Jesus Cristo, que é a palavra revelada. E aí nós vamos ler em Isaías 53, do 1 ao 3. Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos a sua importância alguma. Não demos a sua pessoa importância alguma. De quem que está falando, irmãos? De Jesus Cristo. Então, por que Jesus é a palavra revelada? Porque ele foi anunciado lá no Antigo Testamento. Isaías já anunciava sobre o sofrimento, né, o sacrifício de Cristo. E quando Jesus vem, ele é a própria palavra viva revelada. Para esse escritor também, a palavra também é discurso direto de Deus, quando Deus fala diretamente para o homem. Isso acontece, irmãos? Deus pode falar diretamente com o homem? Tem um exemplo, pastor? Através de revelação. Um exemplo da Bíblia. Quem pode citar um exemplo da Bíblia onde Deus falou diretamente com o homem? Deus falou com Moisés. Tem um outro exemplo também? Deus falou com Paulo, né? Vamos ver aqui, ó, Atos dos Apóstolos 9, 3.
Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Pode ler o 4 também. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, por que me persegues? Então, Deus fala diretamente com Saulo, né, com Paulo, que era Saulo. Então, Deus fala também de forma direta ao homem. E a outra forma que ele diz também que a palavra de Deus ela tem essa forma é a pregação, que é a palavra proclamada. Por último, nós temos o pastor e escritor John Stott. Ele escreveu vários livros, irmãos, como Entenda a Bíblia Fala Hoje. É muito interessante, se alguém tiver curiosidade, se alguém se interessar, gosta de leitura, vale a pena. Tá? Eu comecei a ler esse Entenda a Bíblia e assim é muito, muito bom. Esses livros nos ajudam, nos auxiliam a entender a palavra do Senhor. Então, ele define a palavra de Deus como sendo a autorrevelação de Deus. E o que significa autorrevelação de Deus? É quando Deus se revela ao homem. Então, quando Deus se revela ao homem, ele está se autorrevelando. E Deus, ele se revela ao homem, e o ponto máximo dessa revelação se deu no nascimento de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra viva. Ele é a palavra de Deus encarnada. A gente escuta essa palavra, soa um pouco estranho, mas é porque Jesus veio e ganhou um corpo. A palavra do Senhor veio na terra, ganhou um corpo para nos salvar, com o propósito de salvar a humanidade. Então, agora a gente vai ver algumas formas como Deus se revelou aos homens. Vamos lá em Salmos 19, do 1 ao 4. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte, como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Isso. Então, lá no início, uma forma como Deus se revelou aos homens é através da sua criação. Quem pode negar que existe um Deus que fez tudo isso tão maravilhoso, tão perfeito, tão organizado, irmãos? Noite, sol, chuva, estações, rotação, translação. Só um Deus tão grande, tão sábio poderia fazer tudo isso. E até pessoas que não creem, que não têm nenhuma religião, elas admitem que não teria como isso acontecer do acaso. Não foi uma explosão e fazer algo tão maravilhoso. Então, essas pessoas admitem que existe um Deus que fez tudo isso e é o nosso Deus. Mateus 1, 20. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. José está para desposar Maria. Ele descobre que Maria está grávida e ele começa a pensar: e agora? O que eu faço? Se eu revelar, ela pode ser apedrejada, vai acontecer algo ruim com ela. E ele estava pensando o que fazer, talvez deixar e ir embora sem falar nada. E à noite, quando ele dormiu, o Senhor falou com Moisés através do sonho. Então, Deus fala também através de sonhos. Atos dos Apóstolos 9:3 nós já lemos. Foi quando o Senhor falou diretamente com Saulo. E João 1, do 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Porque seu intermédio tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele.
Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. Então ele está falando aqui sobre Jesus Cristo, né? No princípio, em alguns falam que é o verbo, né? O verbo se fez carne. Então Jesus é a plenitude da palavra de Deus. E o ponto máximo da revelação de Deus aos homens se deu com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nele está toda a palavra e ele é a palavra viva. 2 Timóteo 3, 16, 17. Uma outra forma como Deus falou aos homens. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras, a forma da palavra de Deus escrita, que nós conhecemos como Bíblia. Marcos 16, 15. Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Proclamação do Evangelho. A palavra sendo proclamada conforme a ordem do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor ele fala de muitas formas. Desde o início até hoje o Senhor fala através de visão, de sonhos, né, através de profecia, pela sua palavra revelada, por meio do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a palavra escrita, que é a Bíblia. A Bíblia, ela vem do grego biblos, e ela significa livros. A Bíblia, ela pode ser considerada como uma pequena biblioteca, porque dentro dela tem 66 livros. Esses 66 livros, eles foram escritos por cerca de 40 homens, todos diferentes, em datas diferentes, em locais diferentes, com estilos diferentes, por cerca de um período de mais ou menos 1.500 anos. Imagine, durante 1.500 anos, a palavra do Senhor sendo registrada e guardada e preservada para nós, para que a gente pudesse ter em nossas mãos o manual do Senhor. E apesar da Bíblia ela ter 66 livros, ela é considerada um livro único. E tem coerência em toda a Bíblia, do início ao fim. A Bíblia, ela é um dos livros mais antigos e também um dos livros mais combatidos no mundo inteiro. Mas apesar da Bíblia ser um dos livros mais combatidos, ela também é um best-seller. Ela é o livro mais vendido. Ela é o livro mais lido, mais publicado, mais traduzido. Ela é o livro mais citado no mundo inteiro. E ela é o livro mais importante da civilização ocidental, ou seja, dos países que têm liberdade de expressão, de religião. A Bíblia é o livro que exerce maior influência na humanidade até hoje. E por que será que esse livro que foi tão combatido, ele continua sendo um best-seller? Ele continua sendo um campeão de vendas. Vamos ver lá em Jeremias 1:12. O Senhor me disse: exatamente, isso significa que eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É porque o Senhor, ele vela pela sua palavra para cumprir. O Senhor está atento à sua palavra. Durante todos esses anos, o Senhor guardou, o Senhor protegeu a palavra dele, para que ela se cumpra todas as promessas que ele fez. Então, o Senhor, ele tem guardado a sua palavra de forma muito poderosa. E a palavra é para nós, irmãos, um presente. A palavra é um presente, irmãos. Nós temos que olhar para o livro da palavra do Senhor como algo assim muito precioso na nossa vida. Ela é um presente para os nossos dias. O que seria de nós se nós não tivéssemos a palavra do Senhor?
Então, a Bíblia, ela está dividida em duas partes. Eu estou indo bem do início, tá? Para falar da palavra do Senhor. Não tem como falar da palavra do Senhor se não for desde lá do início. Então, a palavra do Senhor ela é dividida em duas partes. Antigo Testamento, Novo Testamento. Testamento, a gente pode entender como uma aliança, né? Como um contrato. Um contrato onde tem duas partes. Nós temos uma parte que é a parte dos privilégios e nós temos uma outra parte que é a parte das obrigações. Nós podemos ver esse contrato, essa aliança acontecer em Êxodo 19, do 4 ao 6. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre asas de águias. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Diga essas palavras aos israelitas. Então, o Senhor fez uma aliança com a nação de Israel, lá no Monte Sinai. Quando Ele tirou aquele povo lá do Egito, Ele chamou aquele povo a uma responsabilidade. Porque aquele povo, ele vinha de uma cultura onde eles podiam adorar vários deuses. Mas o Senhor falou, olha, eu te resgatei, vocês viram o que eu fiz, vocês viram como eu resgatei com mão poderosa. Se vocês forem fiéis a mim, servirem somente a mim como o único Deus verdadeiro e obedecerem os meus mandamentos, vocês serão o meu tesouro especial. Imagina, irmãos, que privilégio, né? Ser o tesouro especial do Senhor. A menina dos olhos de Deus. Ter o privilégio de saber que tem um Deus poderoso que guarda, que protege, que na hora do aperto a gente clama e Ele nos ajuda. E o Senhor estava falando para eles, vocês vão ter esse privilégio, mas vocês precisam mudar de atitude, me adorar, somente a mim, me servir e obedecer. E vocês serão o meu povo especial, minha nação santa, reino de sacerdotes. Olha o que o Senhor estava tentando fazer com aquele povo. E no Novo, isso foi no Antigo Testamento. Nós vemos também uma nova aliança no Novo Testamento. E como que essa nova aliança o Senhor fez com todas as pessoas que crescem em o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único Filho, unigênito, Salvador do mundo. Então, nós vemos duas alianças que o Senhor fez. E quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós fizemos também uma aliança com o Senhor. Nós não assinamos um contrato, assim, fisicamente, mas nós fizemos um contrato, assinamos um contrato no céu com o Senhor, de servir o Senhor, em primeiro lugar, como o único Deus, de obedecer e de nos tornarmos uma nação santa, um povo escolhido do Senhor, a menina dos seus olhos. Por isso nós temos que lembrar dessa aliança. É como se fosse um casamento. Por isso o Senhor fala tanto de um casamento, né? Jesus é o noivo, nós somos a igreja, a noiva, porque existe um tratado, um contrato, uma aliança entre nós e Deus. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias da nossa vida, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. Agora, o Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de estudar o Antigo Testamento, porque tem muita genealogia, tem muitas histórias, até difíceis um pouco de estudar. Mas o Antigo Testamento, ele é muito importante. A Bíblia, por ser um único livro,
ela não pode ser estudada só uma parte ou outra. Ah, eu gosto mais do Novo Testamento, eu vou estudar só o Novo Testamento, fala de Jesus, é a nova aliança. Mas, irmãos, o Novo Testamento está contido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é explicado no Novo Testamento. Então, nós não podemos escolher um ou outro, nós temos que ler toda a Bíblia, para que a gente possa ter um entendimento certo daquilo que o Senhor quer se revelar a nós. Nós vemos que Jesus, ele foi profetizado lá atrás no Antigo Testamento. E quando ele nasce, quando ele cresce, tem a sua missão na terra, a sua vida é a revelação, é o cumprimento do que foi falado lá atrás, no Antigo Testamento. Nós podemos ver que lá em Isaías testificou a respeito da vida de João Batista. E quando João Batista veio também à terra, os judeus tinham respeito por ele, porque ele também foi falado lá atrás, voz do que clama no deserto. Então, o Novo Testamento, ele vai explicar coisas do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Nós temos o Cordeiro Pascual sem mácula, nós temos a Páscoa, nós temos toda aquela simbologia que apontava para Cristo. Nós temos as tradições, a purificação, tudo que apontava para Cristo. Então, nós não podemos estudar o Novo Testamento e negligenciar o Antigo, porque no Antigo contém muitas informações que vão nos mostrar o porquê que no Novo aconteceu dessa forma, porque está se cumprindo promessas do Antigo Testamento. Então, se o Senhor deixou aqui, é porque nós precisamos examinar as Escrituras e todo o livro do Senhor. Em Joel 2, 28 e 29, vai nos mostrar isso, uma promessa que foi cumprida. E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas. Isso. Onde que se cumpriu essa profecia? Atos dos Apóstolos 2, 14. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Ouçam, todos vocês, homens da Judéia e todos os visitantes e moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Foi até um pouquinho antes, né, pastor? Porque aí já era a explicação dele, da pregação dele para as pessoas. Mas está em Atos 2. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e foi derramado na vida daquelas pessoas, em cumprimento de uma promessa que foi feita lá atrás, em Joel 2, 28, 29, 2, 17. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. É isso aí, ele está explicando a passagem de Joel. Mas o que acontece? Eles receberam a promessa se cumpriu na vida deles, mas algo que já tinha sido predito há muito tempo antes no Antigo Testamento. Então é importante a gente analisar, a gente estudar, para a gente poder entender que coisas aconteceram no Novo, porque foram faladas lá atrás, eram mistérios e foram revelados no Novo Testamento. Tem até uma analogia que eu achei bem interessante entre o Antigo e o Novo Testamento, que diz o seguinte: o Antigo Testamento, ele começa e o Novo termina. Ele começa em Gênesis, com a criação do mundo, e ele termina com o juízo final. O julgamento onde as pessoas, que forem aprovadas, que forem justas, vão receber a vida eterna, e aquelas que, infelizmente, morreram em seus pecados, vão para a condenação. Então, nós vemos que um começa e o outro termina. No Antigo Testamento,
ele revela que nós somos pecadores. Quando nós vamos lá na história de Adão e Eva e vemos que o homem pecou, por isso todos pecaram. Então, ele revela que nós somos pecadores. E o novo? O novo nos mostra que podemos nos tornar santos através da vida de Jesus Cristo. O antigo, a ênfase está no fazer. Eles faziam porque eles tinham que cumprir a lei. Era algo meio que obrigatório. Então, muitos tinham um coração endurecido, um coração duro, sem amor, mas eles faziam o quê? Porque era um ritual, era uma tradição. Eles precisavam cumprir a lei. Mas e no novo? A ênfase estava no ser. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu tenho um coração grato. Eu faço não é porque tem a lei. A lei é importante também. Eles cumpriam a lei. Mas eles já não faziam, eles não faziam por obrigação. Eles faziam com um coração alegre, sem peso. E é assim também na nossa vida, irmãos. Quando nós verdadeiramente amamos o nosso Deus, a gente faz sem peso. A gente faz porque a gente ama. A gente não faz para agradar os outros. A gente não faz porque eu tenho que fazer, porque somente a palavra me diz que eu tenho que fazer. Não, eu faço porque eu amo. E se torna leve. Porque o Senhor faz isso. É o amor de Deus. No antigo, o homem busca a Deus. A gente pode ver em Jó 23:3. Diz assim: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, então poderia ir à sua habitação. O homem busca a Deus. Ele sacrificava para poder alcançar a Deus. E no Novo Testamento, Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus busca o homem. Olha que coisa linda, né? No Novo Testamento, Deus vem buscar o homem. Ele vem resgatar o homem. No Antigo Testamento, ele conta a história de uma nação, a nação de Israel, que foi preparada, foi guardada, apesar de todas as guerras. Por quê? Porque dela nasceria o Salvador. E o Novo Testamento, ele conta a história de quem? Ele conta a história do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida, a sua obra, seu nascimento, sua morte, ressurreição e a continuidade da sua obra através do Espírito Santo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita e é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, ela é o manual da nossa vida cristã. Esse é o manual da nossa vida cristã. Salmos 119:43, Davi vai falar algo a respeito da palavra do Senhor. Não me deixes esquecer as suas palavras verdadeiras, pois as suas leis são minha única esperança. Davi, ele almeja pela palavra do Senhor. Ele não quer esquecer. Ela é a palavra da verdade. Tá, irmãos? A palavra do Senhor é a palavra da verdade. Uma palavra em qual a gente pode confiar. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus, a palavra viva, ele se auto-revela como caminho, verdade e vida. E a palavra do Senhor, ela nos conduz no caminho, que é Jesus Cristo. Ela revela a sua verdade, que nos liberta. Nos liberta do quê? Dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações, das nossas más intenções, do pecado, do mal. Para quê, irmãos? Qual é o objetivo da palavra? É nos levar aonde? É nos levar à salvação. Então, por isso que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a plenitude da palavra. É tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos continuar no caminho do Senhor, que é o caminho da salvação. E nós precisamos da sua verdade, para que a gente possa ser o quê? Liberto do pecado.
João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra tem o poder de nos libertar. Mas quando que a palavra ela nos liberta? Um versículo anterior a esse vai falar: se vocês verdadeiramente são meus discípulos, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, a verdade dos mandamentos, a verdade da palavra do Senhor, ela vai nos libertar. Mas somente quando nós nos tornamos discípulos do Senhor, em obediência à sua palavra. Salmos 12:6. As promessas do Senhor são dignas de confiança. Suas palavras são puras como a prata refinada 7 vezes no forno. Então, a palavra do Senhor ela é pura. Ele compara ao processo da prata. A prata, antigamente, tinha muitas impurezas. Então, como que ela era refinada pelo ourives? Ele colocava a prata dentro de um forno muito aquecido. E aí, toda a impureza ia para cima, na superfície. Depois, ele arrancava toda aquela impureza e ele continuava repetindo esse processo. Na palavra diz 7 vezes, porque significa que é na plenitude, no máximo, até que chegue na sua pureza total, na pureza máxima. Então, irmãos, o que ele quer dizer é que a palavra, ela é verdadeira, ela não tem impureza. Ela não tem mentira, ela não tem erro, ela não tem engano, ela não tem falsidade, ela não tem suborno, ela não tem corrupção. Ela é a palavra do nosso Deus, nós podemos confiar. E quando a gente olha para esse processo da prata, eu olho para a nossa vida e vejo que na nossa vida também não é muito diferente, né? Porque para a prata ela ser refinada, ela precisa passar por processos. Perceba que não é um processo só, são vários processos. E são processos dolorosos. E na nossa vida também é assim, né? A gente aceita o Senhor, a gente vai caminhando com Ele, e no meio do caminho ainda tem algumas impurezas. O que acontece? Vem situações difíceis, que são como se fosse um forno. E aí o Senhor nos coloca dentro daquele forno, nós somos forjados pelo fogo, sai aquela impureza, o Senhor limpa e nós continuamos a nossa caminhada. E para por aí não, e vem outro processo, não é assim? Não é dessa forma? Até quando, irmãos? Até a gente alcançar a pureza total. E quando que é a pureza total? Na vida eterna, na salvação. Então, a gente vive como a prata, sendo refinado de processo em processo, mesmo com dor, mesmo com sofrimento. Às vezes a morte bate na nossa porta, às vezes é o desemprego, às vezes as finanças não estão bem. São tantas aflições que o Senhor falou que nós teríamos, mas são todas processos. E nós precisamos entender isso. Porque quando o Senhor ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele está nos preparando para algo maior. E cada vez mais nós vamos passando por isso, até a gente chegar na pureza total, que é o nosso alvo, que é a vida eterna. Só que quem não está alicerçado na palavra do Senhor, quem não está na obediência, quando começa a passar por esses processos, não aguenta. Quantos desistem? Quantos, quando algo bate a porta, se revolta com Deus e vão embora? Não é assim, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego, 7 vezes mais na fornalha de fogo e não foram consumidos. Não foram consumidos. Mas às vezes, verdadeiros, né? Uma palavra que terminou com um final feliz, mas nós sabemos, e o Senhor já nos avisou, que muitos seriam mortos, né? Muitos seriam mortos. E tem muitos, infelizmente, morrendo pelo nome do Senhor. Se mostraram no processo do fogo. Passaram no processo do fogo.
Talvez isso não vai ser requerido de mim, nem de você, e eu espero que não seja. Mas nós temos outros processos que nós passamos, que são muito difíceis, irmãos. E se a gente não se alicerçar na palavra do Senhor de uma forma muito intensa, muito profunda, muito com raiz lá no fundo, nós não vamos suportar. Porque a coisa está muito difícil. Os tempos estão muito difíceis. Então nós precisamos ter raízes profundas na palavra do Senhor. Com o nosso estudo próprio, não só de ouvir a palavra, em pregação é muito bom, muito importante, mas nós precisamos ter experiência com a palavra do Senhor. E eu tenho, estudando essa palavra, o Senhor veio trazendo no meu coração. Quantas vezes, quantas oportunidades que eu perdi de estar mais alicerçada na palavra. Quantas coisas eu já podia ter feito, quantos estudos eu já podia ter feito, como eu já podia ter crescido na palavra. E às vezes a gente vai deixando de lado, são tantas coisas, são tantas distrações, dificuldades, mas nós precisamos colocar a palavra do Senhor como prioridade na nossa vida. Então, irmãos, quem não estiver alicerçado não vai conseguir suportar as dificuldades da vida. E a palavra do Senhor, ela é totalmente pura. Salmos 119 e 105, vai falar aquilo que o diácono Eduardo falou, Lâmpada para os meus pés. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Isso. Então, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés. O que significa isso, irmãos? É diariamente. É um passo de cada vez. Hoje, eu preciso de um alimento. Deus vai me dar. Porque a palavra é alimento espiritual. E amanhã? Amanhã surge uma nova demanda, uma nova situação. E a gente vai buscar no Senhor e na palavra. E o Senhor vai enviar outro alimento. E no dia seguinte, a mesma coisa. E nisso nós vamos caminhando. E a palavra do Senhor, ela ilumina, ela nos direciona no caminho que leva à salvação. Mas isso é dia após dia, com o estudo da palavra, com a oração, buscando no Senhor. Isaías 55, do 8 ao 11. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Amém. Palavra poderosa, irmãos? Então, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, Ela compara o pensamento do Senhor aos céus, ao céu, e o pensamento dos homens à terra. Existe uma grande diferença. O pensamento do Senhor é infinitamente maior, mais alto, mais sublime que o nosso. Mas assim como a terra, ela depende do céu e ela não consegue alcançar o céu alcança a terra como? Mandando chuva, mandando neve para a terra, para quê? Para que ela frutifique. Da mesma maneira, nós não podemos alcançar o Senhor pela nossa própria capacidade, mas o Senhor nos alcança pela sua palavra. E o Senhor envia a sua palavra para quê? Para que a gente frutifique. Então, nós somos dependentes do Senhor. Em João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira,
nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. O Senhor, Ele é a videira. E nós não podemos produzir frutos se não estivermos nele. Nós precisamos estar ligados ao Senhor, conectados com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que a gente tenha força e para que a gente possa frutificar, porque nós não conseguimos frutificar por nós mesmos. E como que a gente consegue estar ligado, conectado com Deus? Nós já aprendemos aqui, através de uma vida cristã verdadeira, uma vida com oração, uma vida com jejum, uma vida com comunhão com Deus, com os irmãos, exercendo a nossa nova identidade em Cristo, em todos os lugares, irmãos, no trabalho, em casa, no bairro, na faculdade, na escola, na igreja. Eu tenho que ser eu em todos os lugares. Eu tenho que ser o mesmo em todos os lugares. No meu trabalho, aonde ninguém está vendo, eu preciso ser o mesmo, uma nova criatura. Porque senão, irmãos, nós estamos servindo de pedra de tropeço para o Senhor. Não queira servir de pedra de tropeço. Então, antes da gente ir para qualquer lugar, a gente tem que lembrar de quem nós somos, qual é a nossa identidade, até onde nós podemos ir e até onde o que nós podemos fazer. Porque nós temos um Deus, nós temos uma aliança com o nosso Deus. Então, nós precisamos ser verdadeiros, para que as pessoas possam olhar para nós e falar, ela é uma crente verdadeira. Ele, um homem de Deus. Agora, a coisa triste é quando a gente escuta alguém falar, fulano, meu Deus do céu, eu não vou na igreja de fulano, não. Como é triste isso, irmãos, como dói. Eu sinto dor no meu coração quando eu escuto isso. É muito ruim. Então, que a gente possa deixar com que a palavra, ela nos molde, a ponto da gente ser uma nova criatura, a ponto de, na nossa casa, se a gente for o único que serve ao Senhor, a gente fazer diferença. Como o nosso irmão Bernard falou, ser o sal dessa terra. Porque se a gente perde o sal aonde a gente for, para que ele serve? Para que dizer que eu sirvo a Deus se eu sou igual a todo mundo? Se na hora de um tumulto eu ajo igual a todo mundo? Se eu grito, se eu esperneio, se eu perco a minha razão? Nós precisamos ser diferentes. Ah, é fácil? Não, não é fácil não, irmãos. Mas é possível. Porque se o Senhor Jesus Cristo conseguiu, nós podemos conseguir. Há um tempo atrás eu tinha um entendimento errado sobre isso. Eu achava assim, Jesus conseguiu porque ele era Deus. Mas, irmão, Jesus veio 100% homem para a terra. Ele veio 100% homem, ele se esvaziou da sua natureza divina para ser homem, servir e morrer como homem, sem pecado. Ele conseguiu, irmãos. Ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele se alimentava da palavra. Tem uma palavra dele, que ele está com os discípulos estão insistindo com ele, mestre, come um pouco. E ele falou, a minha comida não é essa. É fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que é isso, irmãos? É se alimentar da palavra, a tal ponto que já não tinha mais a vontade dele. Era como Paulo falou, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque a palavra transformou. Nós precisamos nos alimentar da palavra a tal ponto que ela venha nos transformar. E que seja tão natural que assim a gente não vai precisar fazer esforço. Porque já vai ser natural. Já é o nosso modo de agir, já é a nossa forma de agir. As pessoas já vão falar, fulano, não, tranquilo. Às vezes chama a gente até de muito pacato. Mas é assim que tem que ser. Porque nós precisamos ser diferentes. E agora é o seguinte, nós entendemos a palavra do Senhor, nós entendemos como o Senhor se revelou, se revela aos homens, nós entendemos que
A palavra do Senhor, ela revela os pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso. Então, nós só podemos alcançar os pensamentos do Senhor com a ajuda dEle. Então, vamos ler João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Então, o Senhor está falando aos discípulos. Um pouquinho antes, o Senhor falou para eles: ainda tem muitas coisas que eu gostaria de ensinar a vocês, mas vocês não estão prontos. Mas quando vier o Consolador, Ele vai ensinar. Ele vos fará lembrar da minha palavra. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela não é qualquer livro. Ela não pode ser lida como um livro qualquer. Ela tem que ser lida com a ajuda de Deus, para que a gente verdadeiramente possa entender qual é o que o Senhor quer nos ensinar e como nós podemos aplicar aquela palavra à nossa vida e àquela situação. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai nos dar a sabedoria, o entendimento, a inspiração que nós precisamos para entender a palavra do Senhor. Mas para que Ele possa nos ajudar, nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos ler Josué 1, do 6 ao 8. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que você vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Isso. Em outras traduções vai dizer, né? Tenha a preocupação de meditar na palavra. Então, qual é a nossa parte, irmãos? A nossa parte é ler e meditar na palavra. E não só ler e meditar na palavra, mas buscar estudar. Buscar estudar, entender qual é o cenário histórico, entender em que situação aquela palavra aconteceu. Tem Bíblias que trazem um resumo muito interessante sobre a palavra. Se a gente puder, vale a pena a gente adquirir Bíblia de estudo. Tem alguns livros também que nos ensinam. Esse livro aqui, eu indico, ele é muito bom. É o livro de André Coelho. Alguém conhece? Redescobrindo sua Bíblia? Não? Ele é muito bom. Ele traz um ensinamento, ele traz esclarecimento sobre cada livro da igreja, sobre como que foi escrito. Então, nós precisamos adquirir esses materiais, se nós pudermos. Não é caro. Às vezes a gente pensa, né, é caro, mas às vezes a gente gasta dinheiro com outras coisas supérfluas, mas não damos real importância a coisas que podem nos ajudar a entender a palavra do Senhor. Salmos 119, do 16... Não, Salmos 119, 16, e depois do 33 ao 37. Minha maior alegria é cumprir as suas ordens escritas. Não estou enxergando dali. Terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Isso, 33, 37 agora. 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Como Davi, a gente precisa clamar a Deus para ter sede da palavra. Sede da palavra. Como que a gente tem que buscar a palavra? Como que a gente tem que estudar a palavra? A pastora colocou um vídeo no grupo que eu achei bem interessante, que é como se fosse uma criança chorando pelo alimento, desesperada, porque ela sabe que se ela não comer, ela vai morrer. Irmão, se a gente não se alimentar de forma, assim, com sede
realmente com essa fome da palavra, nós vamos enfraquecer e corremos o risco de morrer. Então nós temos que clamar a Deus por essa fome, por essa sede. Pedir a Deus, ele fala, né? Deus, tira de mim os olhos da ganância. O que ele está querendo dizer? Senhor, me faz ver em primeiro lugar a tua palavra. Me faz ver em primeiro lugar o Senhor. O Senhor. Então nós precisamos clamar ao Senhor para que ele nos dê força e para que ele nos dê ânimo, disposição para buscar a palavra dele. E hoje, irmãos, nós temos tantos auxílios, né? Nós temos vários aplicativos de Bíblia, com várias tradições. Nós temos a Bíblia narrada para quem tem dificuldade de leitura. Então, assim, não temos desculpa. Não temos desculpa para dizer que a gente não tem tempo. Às vezes, a gente pode ouvir a Bíblia se a gente não consegue ler. Então, assim, o Senhor nos deu tantas formas de fazer, mas muitas vezes a gente acaba negligenciando algo que é tão poderoso e importante na nossa vida. E os livros também nos auxiliam a entender a palavra do Senhor. Então, que nós possamos investir no reino, investir em autores que, poxa, dedicaram anos de estudo, autores sérios, autores que realmente são cristãos, evangélicos, renomados. Que nós possamos investir no reino, que nós possamos crescer em conhecimento, buscar as coisas do Senhor. João 6:27 vai dizer o seguinte: vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai me enviou justamente com esta finalidade. Jesus está falando aqui para uma multidão que participou com ele da multiplicação de pães e peixes. E aquela multidão foi atrás de Jesus. Mas Jesus entendeu que aquela multidão não estava indo atrás de Jesus por causa dos sinais, por causa de vida eterna, não. Eles estavam indo atrás de Jesus por causa da comida. Porque eles queriam mais daquele benefício, né? daquela matéria que se estraga. Então o Senhor está falando, gaste menos energia, não gaste toda a sua energia em coisas perecíveis. Não gaste toda a sua energia em coisas que são frágeis, que vão se acabar na terra. Busque o alimento eterno. Busque o alimento do céu. E o Senhor fala isso para nós também, irmãos. Porque quantas vezes nós gastamos toda a nossa energia e recursos em coisas passageiras. Não que a gente não tenha que gastar. Sim, nós podemos fazer todas as coisas, podemos ir em festa, podemos ter lazer, podemos comer em bons restaurantes, podemos ter lanche em família, isso é muito saudável. Mas nós não podemos colocar isso como prioridade. A prioridade na nossa vida é o Senhor. A prioridade na nossa vida é o nosso tempo com Deus. É o estudo da palavra. Então o Senhor, ele nos permite fazer todas essas coisas. O Senhor tem o melhor para nós nessa terra. O melhor foi feito para nós, o Senhor preparou para nós. Mas nós não podemos deixar que essas coisas tomem o lugar do nosso Deus. Em primeiro lugar é Ele. Primeiro Ele, e depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Já diz aqui em Mateus 6:33. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. A gente tem visto pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, mas elas vivem uma vida desenfreada. Trabalham, gastam, nunca conseguem sair daquele círculo. Elas ficam cegas num consumismo e deixam Deus em segundo plano e vão se esfriando e vão se esquecendo, e quando menos percebe, elas se perdem e morrem na fé. Então nós precisamos vigiar para que isso não aconteça conosco, para que a gente possa colocar em primeiro lugar, gastar a nossa energia com aquilo que realmente importa. Nós vemos lá em Marta e Maria, na história daquelas duas irmãs, que Maria estava aos pés de Jesus, que era o que realmente importava. E Marta estava alvoroçada com tantas coisas para fazer.
E ela vai falar com Jesus, não te importes que minha irmã fique aí aos teus pés, enquanto eu estou fazendo tudo sozinha. E o Senhor fala, Marta, Marta, estás atribuladas com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Então, que a gente possa escolher a melhor parte, que é o Senhor. E não nos perder em coisas de menor valor. Coisas até que são importantes, mas não têm a importância eterna do reino do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, ela tem que ser lida, meditada, estudada, mas ela também precisa ser praticada. Eu me lembro, na época da escola, que quando a gente tinha alguma matéria de matemática, aquelas matérias mais difíceis, no final da aula a professora enchia o caderno, né, da gente com um monte de dever para casa. E aí a gente ia para casa tristinha, porque queria brincar de queimado, brincar de pique, e tinha todo aquele dever para a gente fazer. Mas aquilo era necessário. Por quê? Porque senão a gente ia esquecer. Tem um ditado que diz, a perfeição vem com a prática. Irmãos, nós só vamos alcançar a perfeição na palavra do Senhor praticando. Então, nós precisamos praticar a palavra. Tiago 1, do 23 ao 25. Quem pode ler? Pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Se a gente ouve a palavra, a gente até reconhece. Puxa, realmente essa palavra foi para mim. Eu estou errada nesse ponto aqui. Aí a gente se afasta. Passou um tempo, deixou para lá, a gente esquece e a gente não muda. Então, para que a gente possa mudar, a gente precisa ouvir a palavra e colocar em prática. Opa, essa palavra mexeu comigo. Eu estou errada nesse ponto aqui. O que eu vou fazer para melhorar? Ah, já sei. Eu vou fazer isso, isso e isso outro. E quando vier aquela situação, eu já sei o que eu vou dizer. Eu vou dizer não. Então, irmãos, essa é a mudança que a palavra quer fazer na gente. Porque se a gente vem terça, a gente vem quinta, a gente vem domingo, a gente ouve a palavra do Senhor. Depois a gente vai para casa e esquece. E a gente não pratica, ela não vai ter o poder de nos transformar. Ela só transforma quando a gente se permite mudar. Quando a gente toma uma atitude. Então a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Se aquela palavra ela veio para mim e me mostrou que eu preciso de mudança, eu preciso mudar. Porque senão de nada vai adiantar. A palavra é poderosa, mas ela não vai te obrigar a mudar. Essa mudança tem que ser uma decisão nossa. Eu preciso mudar, porque eu ouço a palavra do Senhor e eu sei que a palavra está me confrontando. E se a palavra está me confrontando, eu preciso deixar que ela me transforme. Então, eu preciso mudar. Mateus 7, do 24 ao 28. Todos que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia e torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Então, irmãos, quando nós ouvimos e praticamos a palavra do Senhor, nós estamos construindo a nossa vida, a nossa casa espiritual em cima da rocha, que é Jesus Cristo. E aí, quando bater o vento, quando vierem as muitas aflições que o Senhor falou, irmãos, a gente vai estar seguro, porque a gente vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens
a palavra de vida eterna. Está difícil. Estou chorando. Estou me arrastando. Quantas vezes a gente não já passou por isso, né? Né, pastor? Né, pastor? Quantas e quantas vezes a gente se arrastando. Mas a gente não desiste. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela está alicerçada numa rocha segura, firme, que é a palavra do Senhor. Então, nós não podemos nos dar o luxo de ouvir, entender que fomos confrontados e fingir que nada aconteceu, irmãos. Porque nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados. A palavra do Senhor vai dizer em João 8:31, somos verdadeiramente discípulos de Jesus quando obedecemos aos seus mandamentos. E no 32 vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, a verdade da palavra, ela tem um poder transformador, ela nos liberta. E ela nos liberta para quê? Para que a gente possa frutificar através da palavra. E eu vou chegando no final, Gálatas 5, do 13 ao 15. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz liberdade. Mas liberdade para eu fazer o que eu quero? Não. Liberdade para fazer o que o Senhor quer. E o mandamento do Senhor são os dois primeiros principais mandamentos em que se resume todos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a liberdade do Senhor, ela nos chama a ter uma decisão, uma escolha de amor, uma escolha de servir por amor. Então, nós precisamos servir o nosso próximo, sendo exemplo, amando, ajudando. E o primeiro lugar onde nós servimos o nosso próximo, que é o mais próximo, é dentro da nossa casa. E como será que nós estamos praticando a palavra do Senhor dentro da nossa casa? Será que eu tenho praticado a palavra do Senhor dentro da minha casa? Será que o meu marido, ele pode dizer que eu realmente estou praticando a palavra do Senhor? Será que a esposa pode falar que o marido realmente ele pratica a palavra do Senhor? E os filhos? Estão praticando? Se a gente for colocar só essa palavra aqui, servir. Será que nós estamos servindo com amor? Será que o marido serve a esposa com amor? Ele ajuda? Ele é companheiro? Será que a esposa, ela serve o seu marido com amor? Ela é auxiliadora? Ela está ali junto para a tomada de decisão, para apoiar o marido, respeitando, amando, respeitando. O marido também, ele ouve a sua esposa. Será que o relacionamento em casa é um relacionamento de amor, de carinho? Tem aliança? Tem mesa, irmãos? Será que todos comem juntos? Tem paz? A paz de Cristo está presente? Tem oração? Será que os filhos estão vendo o exemplo dos pais? Na hora da refeição, é uma hora de união? De ouvir o filho, de ouvir a esposa, de ouvir o marido? É tempo de qualidade. Como será que nós estamos praticando a palavra dentro da nossa casa?
Estamos sendo verdadeiros? Ou na hora de uma situação de estresse a gente já se levanta logo com gritaria, com grosseria? O que nós temos praticado? Muitas pessoas querem ir para a rua, querem ganhar vida lá fora, querem tantas coisas, mas e dentro de casa? Primeiro é dentro de casa. Primeiro é no nosso próximo mais próximo. Porque é eles que vão estar testemunho. Será que os filhos estão se agradando da conduta dos pais? Será que os pais se agradam da conduta dos filhos? Os filhos têm servido em amor? Têm ajudado? Ou será que é tudo em cima de um? Um está sobrecarregado enquanto os outros, ó. Irmãos, servir é onde o Senhor nos colocar. Principalmente dentro da nossa família. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Tanta gente que está perdendo, tantas coisas sendo destruídas, laços de família sendo destruídos, filhos, porque falta a prática da palavra no dia a dia. Isso é muito importante. Eu vi um vídeo do pastor Luciano Subirá, e eu fiquei tão emocionada de ver os filhos dele. Ele chamou os filhos para ir lá na frente para fazer uma oração. Os filhos deram testemunho do exemplo dos pais. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, irmãos. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Esses dias atrás eu fiquei tão feliz, porque o meu filho, lá em casa só eu sirvo ao Senhor, ainda. Mas nós sentamos à mesa para almoçar juntos. E eles não comem enquanto eu não faço a oração. Eu acho isso muito bonito, respeito. Eles param, se eles estiverem comendo, meu filho estiver com pressa comendo, ele para. Eu oro, ele diz amém. Exemplo. Palavra do Senhor. E o Senhor falou assim, e ele falou assim para mim, mãe, ele em várias situações, ele analisando algumas famílias, ele falou, eu agradeci a Deus pela família que eu tenho. Irmãos, que coisa linda. Minha família não é perfeita. Mas eu sou grata a Deus porque o que eu consegui praticar da palavra do Senhor surtiu efeito. Surtiu efeito. Sabe? Meu marido vem conversar comigo para a gente decidir juntos. E ele me escuta. Eles queriam comprar uma moto esses dias atrás. Nós estamos numa situação um pouquinho mais apertada com obra e outras coisas. E ele veio falar comigo e eu falei para ele, olha, na minha opinião, a gente não deveria comprar agora. Não é supérfluo, não é um supérfluo, não é uma coisa desnecessária, não é de extrema necessidade. Nós podemos aguardar mais um pouco. E eu expus a minha opinião para ele, mas eu falei, mas a decisão é sua. A decisão é sua. Porque Deus deu isso ao homem. Não importa se é evangélico ou não. Nós precisamos entender na palavra do Senhor que a decisão é do homem, é o sacerdote, é o chefe da sua casa. Mas a mulher, ela é auxiliadora, ela ajuda, ela está junto. Mas quando a gente age com sabedoria, o homem escuta. Não é assim? Ele escuta. Oh, Paulinha tem razão. Paulinha tinha razão. Me aconselhou assim, ela tinha razão. Porque sabedoria, irmãos. Sabedoria, o homem vai escutar, ele vai perguntar. Entendeu? A decisão é dele, final é dele. E se ele decidisse comprar, vocês acham que eu ia espernear e arranjar uma confusão? Não ia, não. Não ia, não. Mas nós precisamos, à luz da Bíblia, entender qual é o nosso papel. Filhos têm que ajudar. Lá em casa, a gente divide a rotina, um ajuda o outro. Enquanto um faz um almoço, o outro lava uma louça, meu filho já sabe. Filho, hoje é contigo, na hora. E às vezes a gente não precisa nem falar, ele já levanta e faz. Por quê? Porque não é pesado para ninguém ajudar, irmãos.
é servir, nós precisamos servir. A palavra diz servir uns aos outros, não é só um que faz, são todos. Porque quando nós conseguimos fazer isso dentro da nossa casa, a gente vai levar isso para fora. Porque pessoas vão ver. A namorada do meu filho vê como é lá em casa. E eu já vejo a influência. E ele passa isso para os seus amigos. Esse é o poder da palavra. O poder da palavra está no nosso exemplo. Não é só na gente falar, irmãos. Tem muita gente falando tanta coisa, a gente abre a internet, a gente vai ver. Mas vai ver a vida da pessoa. Às vezes ela só fala. Mas cadê o testemunho? O poder da palavra está no testemunho. A Bíblia testemunha sobre homens e mulheres de Deus, sobre Cristo. E nós precisamos deixar o nosso testemunho através da nossa vida, da nossa atitude. Então, que a palavra do Senhor, ela venha trazer frutos. Esses são os frutos. Os frutos é ver o resultado na vida de um filho. Coisa linda aqui. Os filhos do pastor e da pastora. Coisa linda, gente. Fruto. Fruto do Espírito Santo do Senhor. Fruto da palavra. Testemunho. Não é que não possa se perder o filho de um evangelho. Não, pode sim. Mas é muito forte o testemunho. Isso vai ficar. E lá na frente vai fazer diferença. Muitos vão voltar pelo testemunho dos seus pais. Então, que nós possamos olhar para dentro da nossa família e enxergar o que eu preciso melhorar. O que eu, como esposa, preciso melhorar. O que eu, como marido, como pai, como sacerdote. Porque talvez a gente pense assim, eu sou muito boa. Não, irmãos. Existe sempre alguma coisa que nós podemos melhorar. Existe sempre alguma coisa que nós podemos servir e ser úteis. Então, que a palavra do Senhor, ela venha trazer em nós o desejo de estudar, o desejo de praticar e o desejo de buscar em Deus, o desejo de estudar a palavra mais e mais, para que ela venha nos aperfeiçoar, para que a gente venha dar frutos. Primeiramente, dentro da nossa casa, da nossa família, mas também ao redor, em todo lugar que o Senhor nos colocar, que nós possamos ser referência. Porque é isso, para isso o Senhor nos chamou. E assim a gente glorifica o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade.